caboclo, digamos assim, nós afirmamos que os marxistas são modernos, que o marxismo surgiu umbilicalmente ligado aos ideais revolucionários da modernidade. E que modernidade significa contraposição ao arcaico no sentido de revolucionário. Ser moderno é ser como Fausto, que ousou dar uma ordem ao sobrenatural, dizendo para esse sobrenatural: escavaca esse mundo antigo e engendra um mundo novo. É isso que nós queremos, é isso que os marxistas querem desde que apareceram na cena da história humana. É isso que nós marxistas queremos hoje, escavacar esse mundo burguês, esse mundo de exploração, este mundo de opressão, este mundo de alienação, e engendrar um mundo novo através da transição socialista. Neste sentido, e apenas neste, nós estamos abertos à contemporaneidade, ao diálogo com todas as correntes de pensamento, até mesmo para que nós, marxistas, aprimoremos as nossas opiniões. Mas temos um fundamento. Nós somos críticos, somos humanistas, estamos abertos, queremos o diálogo e queremos mais do que todos. Porém, somos revolucionários incorrigíveis. É isso que eu tinha a dizer para vocês. No nosso painel, companheiro que foi candidato a governador de Minas Gerais pelo PT, deputado federal pelo PT, presidente dos sindicatos economistas, companheiro Virgílio Guimarães. Companheiros, já ouvidas as exposições, companheiros como o Florestan, Juarez, aqui do Ronald, que mostraram de maneira pertinente os fundamentos do marxismo, a atualidade do marxismo e, sobretudo, o caráter revolucionário do marxismo, a importância, especialmente no debate atual que se trava em nosso partido. No ano da realização do nosso primeiro congresso, é importante defender o marxismo, sobretudo praticando. E nada simboliza mais a prática do marxismo do que o perigo da crítica. A prática revolucionária é fruto dessa crítica. Uma teoria vinculada à prática revolucionária, mas que teve um fundamento na análise histórica concreta de todas as experiências do movimento operário, das lutas de classe do mundo. É fundamental trazer, nesse momento em que nós estamos nos preparando para o nosso primeiro congresso, aprofundar o que foram as experiências, as várias experiências marxistas do mundo e até as experiências de construção socialistas na história recente, nos últimos 70 anos do mundo. A enorme disparidade de como os marxistas do início do século passado, teorizaram, incorporaram ao acervo histórico marxista as experiências de então. E a nossa pobreza analítica sobre essa fabulosa experiência histórica que foi o início da construção de sociedade socialista em vários países do mundo. E não basta dizer que nós não temos nada com isso.
Não basta dizer que nós sempre fomos críticos à burocracia do leste europeu e que o PT surgiu como alternativa aos partidos reformistas comunistas. Isso faz parte da história do mundo. Foi fruto de uma experiência que envolveram milhões de revolucionários, companheiros que deram sua vida, sua luta, seu sangue, países que passaram por experiências de revolução, de privações, de vitórias, vendo ali a superioridade, sim, do sistema socialista, mesmo com todas as distorções, sobre o sistema capitalista. Porque os países capitalistas avançados, a rica Alemanha, os Estados Unidos todo-poderoso, não podem ser vistos sob uma ótica dissociada da miséria da América Latina, do sangue que corre no Golfo Pérsico, da exploração que ocorreu ao longo de todas essas décadas. E que mesmo esse socialismo distorcido foi capaz de arrancar do analfabetismo, da ignorância, da doença, da mortalidade infantil, milhões de cidadãos, construindo em países atrasados, em situações difíceis. Mas ao mesmo tempo, é preciso debruçar sobre os erros e os fundamentos das enormes distorções ali ocorridas. Porque hoje nós vemos manifestações de massa, símbolos tão caros a nós, símbolos de lutas históricas sendo pisoteados por trabalhadores, vendo conquistas tão duramente alcançadas sendo atacadas, enquanto os socialistas, os marxistas viveram a defensiva. Nós temos, isso faz parte do nosso acervo, da nossa história. Até porque, mesmo sendo um partido que sempre se contrapôs às burocracias do leste, os partidos reformistas que fizeram parte dos PCs do mundo inteiro, o PT também se aproximou de forma crítica, como nós assistimos no 5º encontro, quando os partidos feitos do PC da Alemanha e outros foram apresentados ali como partidos irmãos. E essa tragédia histórica de início de construção do socialismo tem que ser passado pelo crivo da crítica, inclusive vendo até que ponto os fundamentos dessa distorção burocrática do leste europeu se encontram ou não nos clássicos, nos teóricos do marxismo e no leninismo. Um equívoco dizer que Marx foi estatizante, pelo contrário, o marxismo e o leninismo mostraram que o Estado, mesmo o Estado da ditadura do proletariado, aquele necessário momentaneamente para esmagar a resistência da burguesia, do imperialismo, ele já era em si um semi-Estado. Ele já seria um Estado de tal maneira democrático, com a participação tão intensa da sociedade como um todo, ele já seria um semi-Estado. Daí poder encontrar nas páginas de Marx, por exemplo, como leu antes o professor Florestan, a ideia de que o Estado teria o controle dos meios de comunicação. Isso, num texto de Marx, não tem nenhum parentesco com o que seria o controle do Estado dos meios de comunicação feito hoje. Porque no pensamento do Marx, o Estado ele, de tal maneira democrática, ele apenas oprime, exclui uma ínfima minoria das antigas classes dominantes, que o Estado ele iria se dissolvendo até desaparecer, e se dissolvendo gradualmente. No entanto, a prática mostrou que o problema do Estado é central na construção de uma estratégia concreta para a construção da sociedade socialista. Isso o PT vai ter que se debruçar nesse primeiro congresso, para pensar efetivamente, porque hoje há uma contestação de que seja necessária a tomada do poder do Estado, que se pode construir o socialismo pouco a pouco, a construção do socialismo no dia a dia, deixando de lado
a questão do Estado, desconhecendo que o Estado burguês, ele sempre tem um caráter de classe. Tentando responsabilizar como se qualquer Estado revolucionário, levasse as distorções que ocorreram no leste europeu. Nós temos que passar pelo crivo da crítica, isso que lá ocorreu. Porque a ideia do planejamento, que esteve no início já da Revolução Soviética, a imediata estatização de todo o sistema produtivo, depois a NEP foi um passo atrás, mas apresentado como provisório, um passo provisório e forçado pelas circunstâncias. Mas, na verdade, se pensar um planejamento de toda a economia, levou efetivamente a uma hipertrofia do Estado. Um Estado que gerou uma burocracia com interesses próprios também. E nos teóricos, nos clássicos marxistas, não está, como não poderia estar de forma alguma, já desenvolvido uma teoria sobre isso. Isso compete a nós. Portanto, uma teoria do Estado e uma teoria do poder, para ao mesmo tempo pensar a questão da democracia não como alguma coisa que seja automática numa tomada do poder, no poder socialista dos trabalhadores, que isso não ocorreu na história, mas como algo que tem que ser construído. A propriedade social não pode se confundir com a propriedade do Estado. O controle da produção, a existência, inclusive no primeiro momento, de setores que mantêm o mercado, não podemos estatizar tudo ao mesmo tempo, fazem parte de decorrências históricas, conclusões históricas sobre essa experiência fantástica que o mundo viveu, da tentativa da construção do socialismo e a sua derrocada. O problema não foi apenas político, foi também econômico. Quantos trotskistas têm apresentado a ideia de que se tratava ali apenas de uma revolução política, porque a revolução social e econômica estava feita. No entanto, a questão da democracia, da participação no planejamento do Estado, das empresas, mostrou ser imprescindível, inclusive, para a eficiência do processo produtivo, porque o problema ali não foi só político, foi um atraso no desenvolvimento das forças produtivas, na disputa da tecnologia de ponta, na disputa com o imperialismo e na produção do meio material de sobrevivência das populações, inclusive populações trabalhadoras daqueles estados. Portanto, tudo isso nós temos que repensar dentro da estratégia do PT, mas repensar do ponto de vista revolucionário, repensar inclusive a aplicação, inclusive aplicando-se a estratégia marxista, o método marxista, na análise desses fenômenos.